Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aleatório. Esse é o segundo vídeo da parte de probabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre variáveis aleatórias discretas. Bom, vamos definir o que é uma variável aleatória. É a função que associa todo evento pertencente a uma partição de um espaço amostral a um único número real. Então, a variável aleatória associa cada evento que acontece dentro do meu espaço amostral, que está ligado a um processo aleatório, um experimento aleatório, a um único número. Ela vai ser discreta quando os valores que ela assume ou estão num conjunto finito ou estão num conjunto infinito, mas que seja enumerável, que eu consigo fazer uma associação entre cada valor que compõe aquele conjunto. Função de probabilidade pega esse valor da variável aleatória e transforma ela numa probabilidade, na probabilidade de acontecer o evento correspondente àquele valor que ela está assumindo. Então nós temos um evento de um espaço amostral, a variável aleatória que associa esse evento a um valor e a função de probabilidade que transforma esse valor na probabilidade, na chance, né, de ocorrência daquele determinado evento. Uma distribuição de probabilidade vai acontecer se eu tiver uma variável x que assume, né, que tem seus valores x1, x2, xn com suas respectivas probabilidades. Se todos esses valores, se o somatório dessas probabilidades for igual a 1, nós temos uma distribuição de probabilidade. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor isso daqui. Bom, então, um experimento consiste em verificar o número de partes defeituosas em um sistema composto por 3 componentes. Bom, vou distribuir então quais são as ocorrências possíveis. Então, eu vou analisar. O sistema é formado por 3 peças, então a primeira peça ela pode ser boa ou estar com defeito. E assim vou seguindo. Se eu analisar a segunda peça, se a primeira foi boa, a segunda poderia ser boa com defeito. E a terceira, a mesma coisa. Então, aqui por uma árvore de possibilidades, a gente construiu todas as possibilidades de ocorrência desse evento. Bom, organizando aqui em uma tabela, a gente vai ter o seguinte espaço amostral para esse evento. Então são 8 possibilidades. As 3 peças são boas, as 2 primeiras são boas, a terceira defeituosa, e assim vai indo. São as 8 possibilidades que nós construímos nessa árvore de possibilidades. Então a variável x ela vai poder assumir os seguintes valores em relação à peça defeituosa. Vou chamar a variável de peça defeituosa. Ela pode ter 0 peças defeituosas, pode ter uma peça defeituosa, 2 ou 3 peças defeituosas. Então, minha variável x ela pode assumir 4 valores diferentes. Então, para cada valor que ela pode assumir. Assumindo 0, eu tenho uma chance disso, uma possibilidade disso ocorrer. Assumindo x igual a 1, temos 3 possibilidades de ocorrer. Assumindo x igual a 2, também 3 possibilidades. E assumindo x igual a 3, nós temos uma única possibilidade. Com suas respectivas probabilidades. De x assumir 0 é 1 sobre 8. De x assumir 1 é 3 sobre 8. Assumir 2 é 3 sobre 8. E assumir 3 peças defeituosas é 1 sobre 8. Como esse somatório dá 1, nós falamos que a variável x ela assume uma distribuição de probabilidade em relação a esse experimento aleatório. Bom, então, alguns parâmetros podem ser calculados em relação a uma distribuição de probabilidade. A esperança matemática, que é a média, que é calculada pelo somatório de cada xi vezes a sua respectiva probabilidade, e a variância, que pode ser calculada de duas formas diferentes, ou muito parecida com a forma que nós calculamos lá na estatística descritiva, a diferença entre cada valor de x e a média, ou esperança, elevado ao quadrado, aqui vezes a sua probabilidade, ou por essa segunda forma, que é que a gente vai resolver um exemplo aqui, pela diferença da esperança de x ao quadrado pela esperança que você calculou ao quadrado. E
o desvio padrão a raiz da variância. Então, exemplo. Se o experimento consiste em verificar o número de partes defeituosas de um sistema composto por 3 componentes. É o que a gente acabou de fazer no exemplo. Então, ó, o experimento aleatório é verificar o número de partes defeituosas. A variável aleatória, ela associa a cada evento que eu tenho a quantidade de peças defeituosas em cada amostra possível daquele experimento. Eu vou calcular a esperança, a variância e o desvio padrão para aquela distribuição que nós já fizemos. Então, a distribuição que a gente já tinha feito. Para calcular a esperança, eu vou montar uma coluna do produto do valor de x pela sua respectiva probabilidade. Então, 0 vezes 1 oitavo, 1 vezes 3 oitavos, 2 vezes 3 oitavos e 3 vezes 3 oitavos. E vou somar. Eu vou evitar de fazer simplificações para manter o denominador e facilitar a soma. Então, aqui no caso, tivemos 12 oitavos, que é igual a 1,5 a esperança. E para calcular a variância, eu vou criar também mais uma coluna, que é de x ao quadrado vezes a sua respectiva probabilidade. Esse valor ao quadrado vezes a probabilidade. Então, 0 ao quadrado é 0, vezes 1 oitavo é 0. 1 ao quadrado é 1, vezes 3 oitavos é 3 oitavos. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 vai dar 12. E 3 ao quadrado, 9, vezes 1 oitavo, 9 oitavos. Então, somando, que dá 3. E aí eu aplico aquela fórmula. Esse valor que nós obtivemos, dividido pelo menos o quadrado da esperança. E aí vai dar 0,75 a variância e o desvio padrão a raiz desse valor. Bem tranquilo, né? Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte de distribuição de probabilidade. Então, tem aqui os empregados A, B, C e D e de uma fábrica ganham respectivamente 1, 2 e 4 salários mínimos, respectivamente. Eu vou retirar amostras com reposição de 2 indivíduos. Então, sorteei o A, devolvo ele. Então, ele pode sair novamente, porque vai ser uma amostra retirada com reposição. E vou calcular o salário médio dessa amostra retirada. Está pedindo a média, o desvio padrão do salário médio amostral. Então, o salário médio amostral, vou ter que ver todas as retiradas possíveis e fazer a média entre esses salários. Essas são as possibilidades. Posso fazer o salário A com A, salário A com B, que vai dar, então A com A é 1 e 1, média de 1 e 1 é 1, média de A e B, que é 1 e 2, dá 3, dá 1,5, e assim vai para todas as combinações de 2 e 2, e aqui o respectivo salário. Organizando isso aqui em uma tabela, então nós temos que o x ele pode assumir esses valores. Vou voltar na tabela anterior. Então, esses são os valores que a variável aleatória está assumindo. 1, 1,5, 2,5, 1,5 de novo. Então, organizando esses valores em ordem crescente, nós temos que ela pode assumir o valor 1, isso apareceu entre uma das 16, 1,5 apareceu em 4 das 16, o 2 apareceu em 4 das 16, 2,5 apareceu em 2, 3 apareceu em 4 e o 4 apareceu em uma das 16 possibilidades. Como aqui essa soma dá 1, nós temos a distribuição de probabilidade, fazendo o produto de x vezes sua respectiva probabilidade. Temos aqui 1 16avos, 6 16avos. Somando isso, nós temos a esperança. E vou entrar aqui com a segunda coluna, que é x ao quadrado, a terceira coluna aqui, né, no caso, que é de x ao quadrado vezes a probabilidade. Então, ó, tem a coluna de referência que é o x, a primeira das probabilidade, x vezes a probabilidade para dar a esperança, e agora x ao quadrado vezes a probabilidade para calcular a variância. Então, fazendo a diferença entre os dois valores, só arrumar a tela. E depois a gente vai chegar no 0,6, achando a raiz de 0,6, 0,77, que vai ser o nosso desvio padrão. Beleza, então fechamos aqui essa primeira parte de probabilidade, falando sobre variáveis aleatórias discretas. Próximo vídeo,
vamos tratar também de variáveis discretas, mas com alguns modelos teóricos de distribuição de probabilidade. Beleza? Se inscreve no canal, não esquece de curtir os vídeos. Tá bom? Até mais, um abraço.